E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E o primeiro deles se chama No Dia de Finados. O moço que nos conta esse relato diz que o dia era 2 de novembro, feriado de finados, uma sexta-feira. Foi 2 de novembro de 2001. Então, para aproveitar esse feriado, ele estava indo a um sítio de um colega de trabalho. Um sítio que fica na cidade de João Monlevade, uma coisa assim, que fica a uns 110 quilômetros de distância de Belo Horizonte. E eles estavam indo pela rodovia BR-381, conhecida lá em Minas Gerais como Rodovia da Morte. Isso por conta dos inúmeros acidentes e mortes que ocorrem nessa rodovia, por conta de curvas perigosas, desfiladeiros, ribanceira que tem ao longo de toda a rodovia. Qualquer descuido ali é fatal. Naquele dia estava garoando, era por volta das 8 horas da manhã, ele e a esposa iam no automóvel deles, que era um Monza 1988. Mas eles estavam indo com cautela, porque conheciam a fama da rodovia, a Rodovia da Morte, e também eles não tinham pressa nenhuma para chegar ao seu destino. A rodovia não era duplicada, era pista simples e era muito sinuosa, dificultando muito a ultrapassagem de veículos. E à frente deles ia o carro de um outro casal, que era o casal dos donos, os donos do sítio, Era o colega de trabalho dele, que estava indo também com a esposa, os donos do sítio, e porque eles não conheciam muito bem o caminho, como chegava até esse sítio, eles foram seguindo esse casal. E enquanto ele estava lá dirigindo, ele olhou pelo retrovisor do carro e viu que logo atrás estava vindo um outro carro, um Chevrolet Blazer Executive, que era o carro do momento. E a cor característica desse carro era pretão, assim, preto com alguns detalhes dourados. Quem estava dirigindo esse carro era uma mulher, uma loira. E de repente, num movimento muito arriscado, ela ultrapassou o carro dele e seguiu em direção ao carro da frente. E numa incrível perícia, assim, com muita facilidade, ultrapassou também o carro do casal que ia à frente, ficando essa Blazer aí, esse carro preto, na frente desse pequeno comboio. Ultrapassou os dois carros assim, ó, passou. E ele, com falta de maturidade, ignorando totalmente o perigo daquela rodovia, resolveu acelerar o carro também. Pediu passagem para o casal que ia à frente dele, ultrapassou o casal e seguiu atrás do carro daquela loira, fazendo assim uma espécie de racha. Ele se sentiu desafiado por aquele carro negro, se sentiu desafiado a uma perseguição, sem noção, O carro da loira, percebendo a aproximação dele, acelerou também, evitando que ele a ultrapassasse, aguçando ainda mais o interesse pela brincadeira. Era notório que ela estava provocando uma situação de desafio. A distância sempre era mantida ali, uma distância provocativa, sabe? Tipo, acelero, deixo você chegar perto, mas vou continuar para frente, você não vai chegar, sabe aquela... Só que em um determinado momento, enquanto ele estava fazendo uma curva, ele começou a escutar as carenagens do carro dele, tudo fazendo barulho. As carenagens internas, teto, painel do carro, consoles internos. Ou seja, o carro estava no seu limite. Ele estava voando com o carro já estava dando sinal de que eu vou desmontar, eu não aguento isso. E ele já tinha perdido a sanidade mental e com ela o controle do carro. Foi quando ele olhou de lado e viu o desespero e o pânico da esposa dele. Ela estava ali gritando para ele parar com aquilo, mas ele não ouvia. Ele não estava ouvindo a esposa dele até aquele momento, gritando, pedindo para ele parar. Foi quando ele percebeu, ele se deu conta de que ele estava indo de encontro com a morte. Dia 2 de novembro, dia de finados, sexta-feira chuvosa, período de lua cheia, porque ele diz que sempre consulta o calendário Wicca. Uma loira num carro preto, na rodovia da morte, ele só podia estar dançando com a própria morte ali. Imediatamente ele reduziu a velocidade do veículo, aí as pernas dele começaram a tremer, começou a vir a falta de ar, e aí ele começou a recuperar a razão e ver o que ele estava fazendo.
Minutos depois chegou o outro casal, né, também. Aí eles pararam, assim que eles tiveram oportunidade, pararam num posto de gasolina e conversaram sobre o acontecido. E o interessante é que nem o casal do outro carro, nem a esposa dele viram nenhum carro preto na estrada. Aparentemente, ele percebeu que ele estava sendo induzido e estava indo de encontro com a própria morte. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.